Olá pessoal, sejam bem-vindos aí, a mais uma videoaula aí da disciplina de Programação Web 1, E nessa aula eu vou apenas mostrar aí para vocês uma curiosidade, que é sobre cores, As cores, pessoal, aí no HTML, elas podem ser representadas aí, através de um número hexadecimal, que seriam então esses números, ou valores hexadecimais aí, basicamente são aqueles representados em um sistema numérico cuja base é 16, ao invés de ser a base decimal que nós já estamos habituados, de 0 a 9, Então aqui no hexadecimal a gente vai usar os dígitos de 0 a 9, normalmente igual na base decimal, porém nós vamos usar também as letras de A a F, para poder representar aí os valores de 10 a 15 respectivamente. Então, os símbolos utilizados são os dígitos de 0 a 9 e as letras de A, B, C, D, E e F. Então, onde cada letra vai representar aí, basicamente um valor decimal, onde o A equivale a 10, o B 11, o C 12, o D 13, o E 14 e o F 15. Lembrando que hexadecimal corresponde à base 16. Por que então o F termina em 15? Porque começa de 0, então de 0 a 9. Então, se você considerar que o zero entra também na contagem, então eu tenho 16 valores aí para representar uma cor em hexadecimal, Então, basicamente, pessoal, eu vou conseguir representar uma cor da seguinte forma, Deixa eu mostrar aqui para vocês. Antigamente, utilizava, antes do CSS existir, porque a gente precisa entender primeiramente o seguinte: o HTML, deixa eu desfazer aqui para ele não ficar mostrando aqui. O HTML ele vai servir basicamente para poder estruturar e organizar as informações do nosso site, Ao passo que o CSS ele já vai ser usado para, na verdade o CSS é uma linguagem de estilização, que vai servir basicamente para poder estilizar o nosso site, deixá-lo mais atraente, com a aparência visual, o aspecto visual mais elegante, perfeito? Então o HTML, ele serve basicamente para poder estruturar e organizar o conteúdo aí das nossas páginas, dos nossos websites, ao passo que o CSS ele vai servir para estilizar, e deixar aí nossas páginas mais atraentes, e mais elegantes e mais bonitas, Então, o que acontece, pessoal? Antes do CSS existir, o HTML, então a gente tinha que fazer tudo, tinha que fazer a parte da estrutura, da organização, e além da estrutura e organização, tinha também o que? A parte da estilização. Então, antigamente, quando eu queria colorir, por exemplo, o body, eu usava o que? Um atributo chamado BG Color, Então, nesse BG Color, eu coloco uma cor em hexadecimal. Então, por exemplo, a cor hexadecimal ela vai funcionar basicamente assim, com um jogo da velha, onde eu vou colocar na verdade eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, Então, assim, são 6 valores que eu tenho que colocar, onde esses dois primeiros valores são valores hexadecimais, para cada casa é um valor hexadecimal. Só que as duas primeiras casas, igual eu sublinhei aqui, eu selecionei, destaquei, então elas correspondem basicamente ao RGB, Então, as duas primeiras casas correspondem ao red, que é o valor RGB. Red significa vermelho, Então, tenho dois valores para vermelhos e dois valores para poder representar o verde, que é green, E o B, que é blue, Então, que acontece? Se eu colocar aqui 00, então indica assim, que não tem nada de vermelho, perfeito? Agora, se eu colocar aqui um exemplo, o valor máximo que a gente viu aqui no hexadecimal é o F, Então, se eu colocar assim, ó, FF, colocar aqui, posso colocar em maiúsculo ou minúsculo, tá pessoal? Da mesma forma, eu posso colocar aqui, por exemplo, 00, Então, o que eu estou falando aqui, ó? Como as duas primeiras casas correspondem ao nível de vermelho, eu coloquei 0, que é o mínimo, então não vai ter nada de vermelho, FF é o valor máximo, então eu coloquei duas casas aqui para poder representar o valor de verde, E duas casas aqui para poder representar o nível de blue, que é o azul,
Lembrando então que as duas primeiras casas correspondem ao nível de vermelho, as duas do meio correspondem aí ao nível de verde, né? E as duas últimas ao nível de azul. Então, se eu coloquei o valor máximo para o nível verde aqui, né, que acontece? A minha página do Game of Thrones, deixa eu mostrar ela aqui para vocês, ela vai ficar assim, ó, com fundo verde, tá certo? Agora, se eu trocar, né, colocar aqui, por exemplo, vou apagar isso aqui, vou colocar 00. Se eu deixar o valor mínimo, né, ou seja, a ausência de vermelho, a ausência de verde e de qualquer outra cor, né, no caso o azul, o que acontece? Eu vou ter o preto, perfeito? Então, pessoal, se eu colocar o valor máximo para tudo, né, o nível máximo de vermelho, nível máximo de verde, nível máximo de azul, né, lembrando que é no máximo 6 casas, né, não posso colocar mais que 6. Então, eu vou ter o que? A cor branca, né? É como se fosse é semelhante à física, né? Por exemplo, a luz ela é composta por todas as cores, né? Então a cor branca ela é formada por todas as outras cores, o conjunto das outras cores, né? Então assim, o branco é a presença de todas as cores, né? Ao passo que o preto é a ausência de todas as cores, né? Isso pensando aí na parte física, né? Para poder conceituar aí, né, as cores, perfeito? Bom, então eu mostrei aqui para vocês, né, mas caso vocês precisem utilizar alguma questão de cor, a gente vai, não se preocupe no momento que a gente vai utilizar lá no CSS, né? Mas por enquanto vocês podem, ao invés de usar BG Color, que é obsoleto, né, já ultrapassado, ninguém mais utiliza os atributos de estilização com atributos do HTML, né? Então o ideal aqui seria usar o style, tá certo? Style, e aí ao invés de colocar FF aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu posso colocar aqui background color, deixa eu apagar essas coisas aqui, né? Vou apagar aqui background color, vou colocar aqui, por exemplo, 00FF00, né? Se eu quiser colocar blue, por exemplo, 00FF, né? Ele vai manter o tom de azul. E aí, pessoal, se eu passar o mouse aqui, ó, sobre o... Deixa eu colocar meu vídeo para cá, para não atrapalhar. Eu posso escolher também, ó, ao passar o mouse sobre a cor, eu posso escolher qualquer cor, né? Eu posso escolher um tom de verde, amarelo, laranja, qualquer cor que eu quiser, né? Roxo. Então eu posso colocar qualquer cor que eu quiser aqui, ó. Posso colocar, por exemplo, o nível de roxo, né? Então, ó, coloquei o nível de roxo. Então aqui essas duas casas, então 6C, né? Correspondem aí ao nível de vermelho, as duas do meio verde e as duas finais aí, né? Então essa mistura, essa combinação, né, de valores hexadecimais vão corresponder aí à cor roxa, né? Então quando eu vier aqui agora, né, atualizar o Game of Thrones aqui, ó, vai ficar com fundo roxo, tá certo? E se eu quiser também trocar, por exemplo, né, só vou dar um exemplo aqui para vocês, se eu quiser trocar aqui a cor do parágrafo, né, o style aqui, ó, posso colocar um style color, né, que é a cor do parágrafo, eu posso colocar ou em hexadecimal ou colocar o valor em inglês, né, o white, né, assim como o white pode ter, posso colocar red, né, o yellow, pink, black, né, então ele também aceita, né, as cores em inglês, tá certo? Então, se eu atualizar aqui agora, deixa eu colocar aqui no canto superior, vai aparecer o parágrafo em branco, né? E aí, para isso, eu tenho que replicar esse estilo style aqui para os outros parágrafos, né? Para eles também ficarem na cor branca, né? Então, ó, né? Então, só para poder mostrar para vocês essa questão de como funcionam as cores hexadecimais aí no HTML. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.